Nós temos então hoje a satisfação de receber Luiz Prete Leal, que é trabalhador da nossa casa, do Tomé, e vai falar para nós, vida em família. Boa noite a todos, especialmente aos desencarnados que estão em maioria aqui hoje. É sempre uma grande alegria participar do trabalho da divulgação da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, com um tema desafiante para os dias de hoje: vida em família. Principalmente nós, que há não muito tempo tínhamos o conceito de família, pai, mãe, filhos. Depois esse conceito foi progredindo e se ampliando para os meus, os seus, os nossos. E ainda eu, tu, eles, elas. E todos, nos núcleos de convivência, buscam a melhor forma de serem felizes. Buscam, nesses núcleos de convivência, a reforma íntima e caminhos para Deus. Na nossa conversa de hoje, nós vamos primeiro compreender como se formam os vínculos espirituais, para depois chegarmos à família, já que a família material nos é conhecida em todas as suas nuances. Mas a família espiritual, formada por vínculos, às vezes muito sutis, nós não atentamos no dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, diz que espíritos vinculados por laços de simpatia, construídos no passado, expressam uma afeição recíproca na vida terrena. São aquelas pessoas que nós encontramos e nos sentimos bem, melhor até que com aqueles de laços sanguíneos. Espíritos afastados entre si por antipatias anteriores expressam na vida corporal mútuo antagonismo que lhes serve de provação. É o mal-estar que algum de nós, ou todos nós, sente com presenças que não nos são leves, que não são fluídas, que não nos fazem bem. E o Evangelho segundo Mateus, ainda falando de formação de vínculos espirituais, nos capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, nós pegamos esses versículos e fomos resumindo, tiramos uma síntese. Vínculos de simpatia, como se formam, segundo ensinou Jesus. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular. Se vos atender, terei ganho o vosso irmão. Muitos de nós, principalmente agora com a multiplicação dos meios de comunicação e com a velocidade da informação, quando nos sentimos ofendidos ou quando temos um problema doméstico, vamos numa rede social qualquer e escrevemos alguma coisa e tornamos pública uma coisa particular que deveria estar restrita entre os espíritos. Então a orientação é: se sentiu ofendido, busca aquele que o ofendeu e conversa e fala: olha, não gostei, aquilo que você falou me fez mal. Nós não temos o direito de pedir a ninguém que mude o comportamento com relação a nós, mas nós temos o dever para conosco, e é o amar a si mesmo, de dizer: não me fez bem, não gostei, e ponto, não ir além disso.
Ainda que não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa orientação é de perdoar indefinidamente. 70 vezes 7 é um número que a gente até espontaneamente não consegue fazer a conta. É exatamente o Cristo colocou um número bem distante da realidade, que Pedro perguntou até 7 vezes, como um ensinamento moral de que o perdão, ele faz bem a nós mesmos. O perdão higieniza o nosso psiquismo, tira o nosso fardo, tira aqueles pesos que nós vamos carregando com relação ao outro, a paralisia do movimento causada pela falta do perdão. Às vezes nós ficamos presos a laços do passado que já perderam a significação do presente, mas nós estamos sempre lembrando daquele passado. Nos vínculos de antipatia, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz: se perdoardes as faltas cometidas contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Por que Deus não nos perdoaria? O que é que o Jesus está querendo nos dizer? Nós temos reiteradamente em algumas exposições dito que o menor intervalo entre mim e Deus é o próximo. Eu não chego a Deus sem amar ao próximo. Logo, se eu não perdoo aquele que me ofende, eu não consigo chegar a Deus. Eu vou ficar paralisado ali naquela relação. Então, é uma forma de ter paz interior e de me aproximar de Deus, perdoar as faltas alheias e esperar que as nossas também sejam perdoados. Nós temos um amigo que fala assim: das pessoas eu só quero o melhor, a parte ruim eu já tenho a minha. Mas vamos falar aqui na prática de formação de vínculos de antipatia. Nas obras do irmão X, tem uma delas que tem uma história de um jovem que morava numa propriedade que fazia divisa com outra. Na outra propriedade vizinha, tinha um lago imenso. E esse jovem, com 15 anos, pegou as plantas, fez um desenho e falou: meu pai, por lógica, esse banhado aqui pertencia a nós. De alguma forma ele foi tomado. E o pai disse: não, meu filho, está lá, deixa lá. Mas ele estava tão convicto da injustiça de lhe terem subtraído aquele lago da propriedade da família dele, que à noite ele foi e cercou, mudou a cerca de lugar e trouxe o banhado para dentro da propriedade da família dele. O vizinho, quando soube, procurou, descobriu quem era, foi até a casa dele e simplesmente matou ele na frente de todo mundo. Ele desencarnou revoltado, porque ele estava convicto de que tinha feito algo certo e perdeu a vida por isso. E depois de vagar 200 e 300 anos com raiva no mundo espiritual, recebeu e aceitou a orientação e perguntou: e agora, o que é que eu tenho que fazer? Ele: você vai encarnar de volta na sua família e vai devolver esse lago para a propriedade que você tirou. E aí, ele reencarnou, com 15 anos ele chega e fala: meu pai, esse lago, ele pertence a outra propriedade. Nós precisamos reparar isso. E o pai: não mexa com isso, isso é meu, já deu morte. Não, pai, precisamos. E ele, mais uma vez convencido da necessidade espiritual de corrigir aquela falta, ele
durante a noite, foi e trocou a cerca de lugar. O pai, quando soube, matou ele. E ele desencarnou mais revoltado ainda. Porque dessa vez ele tinha recebido a orientação espiritual de fazer aquilo e custou a encarnação para ele. Ele levou mais uns 200 anos no mundo espiritual até compreender a necessidade de voltar e perguntou novamente: o que eu tenho que fazer? Você vai encarnar novamente na mesma família e vai ser o guardião dessa cerca. E assim o fez. Quando ele completou 15 anos, os obsessores chegaram: olha, essa cerca está fora de lugar. E ele conseguiu repelir, porque já tinha 5 séculos de experiência cometendo a mesma falta. Mas os obsessores não dão paz. Chegou para o irmão de 13 anos e falou: olha, essa cerca está no lugar errado. E o menino chegou para ele e falou: meu irmão, essa cerca aqui, ele não me fale nessa cerca, não mexa nessa cerca, você vai ter problema comigo. E aí, ele superou aquela questão e levou 6 séculos estacionados no mesmo ponto, na mesma propriedade, criando e desfazendo vínculos de antipatia e tornando muito mais lenta a caminhada espiritual, até aprender. É assim que nós evoluímos, de uma forma muito lenta, muito atrapalhada. Formação de laços de família e lei natural, no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso está em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Jesus estava pregando no templo e disseram para ele, alguns sacerdotes, para a família dele, que ele estava possuído por Satanás e que ele precisava ser resgatado. E foram a mãe e os irmãos mais velhos resgatá-lo. E ele os tratou dessa forma. E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do Pai, de Deus, este é meu irmão e minha irmã. Por que que o Cristo tratou a família dele desta forma? Parece uma rudeza de tratamento, mas o que é que Jesus veio fazer aqui no planeta? Anunciar o reino de Deus e sua justiça. Ele não veio tratar de coisas da terra, nem veio tratar de coisas materiais, principalmente questões familiares. Ele estava muito ciente da missão dele. É unanimidade entre nós que o maior amor do mundo é o amor de mãe. É o amor incondicional. Mas quanto dura esse amor? Vamos pensar aqui que nós já tivemos milhares de encarnações até chegar aqui. Milhares. E nessa encarnação nós devotamos um amor imenso à nossa mãe e somos por ela amados. E desencarnamos e encontramos lá 1000 mães que devotamos o mesmo amor e que fomos amados da mesma forma. Qual delas é tem o amor mais sublime? Então, quando Jesus, que já teve milhões de mães, falou quem é minha mãe, quem é meu pai, ele já estava muito acima daquele vínculo material que foi o meio dele encarnar no planeta. Ele já estava cumprindo a missão dele. E ele não poderia se deixar capturar pelos familiares e ser isolado, internado em algum lugar. E tinha autoridade moral para isso. Tanto que ele se opôs de uma forma serena, equilibrada, mas muito firme. E assim
ele prosseguiu na caminhada dele. E ficou registrado esse incidente, parecendo algo contraditório em termos de tratamento a familiares. Logo Jesus, que veio pregar o amor e a mansidão, tratar os familiares desta forma. Mas ele tratava da família espiritual. Então, meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Formação dos laços de família e lei natural. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. As famílias são formadas pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Está no capítulo 14. Os laços espirituais se fortalecem pelas provas purificadoras e se perpetuam no mundo dos espíritos. Os laços corporais são frágeis como a matéria e se dissolvem moralmente pelo efeito do tempo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando falam dos casamentos ou das uniões, os Espíritos nos dizem que as uniões materiais perduram enquanto o que lhes deu causa existir. E aí depende muito do interesse que haja proporcionado àquela relação. Se o interesse desaparece, a relação naturalmente desaparece. Já o laço espiritual, ele se fortalece. Tem uma equação muito simples, parece uma equação de primeiro grau, mas dá para compreender. Se eu quero entrar positivamente na vida de alguém, eu faço uma gentileza. Se eu quero permanecer lá para sempre, eu faço uma caridade. Da mesma forma, do outro lado da equação, se eu quero entrar negativamente na vida de alguém, eu causo um prejuízo. Se eu quiser ficar lá para sempre, basta não pagar. E eu vou morar eternamente naquele coração. É assim que são coisas assim muito sutis, muito simples, dos nossos gestos do dia a dia. Vamos falar um pouquinho agora do ambiente familiar. É o ponto de encontro onde renascem os espíritos que ainda estão em desarmonia para exercer os papéis de pais, filhos, parentes ou cônjuges, a fim de acertarem as arestas que lhes impedem o acesso às esferas mais elevadas. Então, a visão de família material, ela é completamente diferente da visão da família espiritual. Nós, espíritos endividados, que estamos na nossa escala evolutiva individual, mas que dependemos da vida de relação, do perdão e do amparo dos outros para seguir em frente, somos colocados por afinidades em núcleos chamados famílias para fazermos acertamentos, tal qual aquele jovem da cerca ou aqueles outros de nós que cometem faltas que atravessam encarnações. Ainda no ambiente familiar, ao lado dos que se harmonizam, há os que se revelam inimigos dos pais e irmãos, cultivando no solo mental o magnetismo degenerado da antipatia congênita, do ódio, do ciúme, da inveja e do despeito. Quem são esses? São aqueles inimigos do passado que, intelectualmente, no mundo espiritual, por compreensão da necessidade evolutiva, aceitaram encarnar junto. Mas que chega aqui, o ódio que cega suplanta a capacidade intelectual de raciocinar e continua agindo instintivamente. Nós não estamos ainda muito longe da animalidade. Nós estamos nos alfabetizando na lei do amor. Então, aqueles de nós que ainda estão cegos pelo ódio, que ainda não conseguem discernir que a possibilidade de evoluir é muito maior
em regime de cooperação do que regime de concorrência ou de competição, ainda sabotam as possibilidades de harmonia e de crescimento, mas vão continuando naquele núcleo, vão se arrefecendo os ódios e os ânimos, até que chega um ponto em que o ódio já não existe mais. E aí, quando já não existe o ódio entre as pessoas, haveria necessidade de encarnar no mesmo núcleo familiar? Sim. A lei é: amai-vos. Não odiar não quer dizer amar. Então, quando nós nos vinculamos pelos desacertos da vida material, nós entramos na vida um do outro e só saímos dela, encarnação após encarnação, quando o amor der estabilidade a essa relação. Quando nós não sentirmos mais nenhum tipo de aversão, quando nós sentimos vontade de caminhar juntos, é que não há mais necessidade de caminhar juntos, porque cada um já tem estatura moral para seguir o próprio caminho e viver a própria vida. Tanto que há aqueles de nós que nos encontramos fora do núcleo familiar e a afeição é facilmente construída. Vida em família. Facinho, facinho. Vamos lá? Finanças. É um ponto crítico, porque há um descompasso muito grande na forma em que as pessoas em geral tratam os recursos. Vão daquele extremo da avareza ao outro extremo da prodigalidade. Há alguns entre nós que, se falar para ele que ele vai ganhar 10 mil reais na semana seguinte, quando chegar na semana seguinte ele está devendo 20. Por conta de gastar descontroladamente aqueles 10. Já no outro extremo, há outros que, se ouvirem a mesma proposta, na semana seguinte vai ter meios de transformar aqueles 10 em 20. Então, vida sem planejamento é bagunça. Não dá certo. Gastar mais do que se ganha também não dá certo. É fonte de desequilíbrio. Tem um dito popular que em casa que não tem pão, todo mundo fala alto e ninguém tem razão. E na verdade, se pararmos para fazer uma gestão financeira de qualquer núcleo familiar, qualquer, por mais pobre que seja, de recursos em gerais, não só financeiros, haverá o suficiente bem administrado. Bem administrado, não tem dúvida que haverá o suficiente. Deus dá a vida e dá os meios. A administração, o papel de cada um, não é papel da mulher ou papel do homem. O papel de cada um na família, cada um dentro das suas habilidades e aptidões, vai contribuir de alguma forma para planejar e executar planejamentos que proporcionem a travessia material com todas as possibilidades. Há alguns de nós que sentem a necessidade de brigar e se encontram com outros que também sentem essa necessidade e passam a vida toda discutindo e não progridem, não vão para frente. É desgastante até ficar perto deles. Já há outros que conseguem andar de mãos dadas durante toda a travessia, gerir a família, e a gestão não é só a questão do afeto, nem da afinidade. Existe uma lógica nisso. Os recursos são escassos, mas são suficientes. Mas eles precisam ser administrados. Administrar emoções, desejos, expectativas, tudo isso é necessário
para ter uma vida em harmonia. Divisão de tarefas, essencial. E cumprimento das tarefas. Eu convivi com colegas que não deixavam os filhos lavar os pratos, nem tirar da mesa. Eu mesmo tive a oportunidade, em uma determinada situação, em que eu estava apoiando a Eliana durante a preparação do almoço, e meu pai chegou baixinho no meu ouvido e falou: não era para você estar fazendo isso. Eu apenas achei engraçado, mas cada um tem o dever de contribuir para as tarefas domésticas dentro das suas aptidões, disponibilidade de tempo e possibilidades. Ninguém encarnou com escravos, com o direito de ser servido, e sim com o dever de servir. Então, ser útil aos outros e ser útil a si mesmo é necessidade evolutiva e dever moral. Competição. Existe muita competição desnecessária, né, no ambiente familiar. Depois nós vamos falar isso mais detidamente. Principalmente entre irmãos. Cooperação, e que seria o outro extremo, e a questão da solidariedade, que é o apoio mútuo, que é o equilíbrio entre a competição e a cooperação. Um professor chamado Rubens Alves, ele fez um comparativo de cooperação e competição na convivência familiar a partir do jogo chamado frescobol e o tênis. E aplicou na convivência familiar. No frescobol, há cumplicidade. Se um errar, o jogo acaba. No tênis, há uma disputa. Se um errar, o outro vence. Imagine isso no ambiente familiar. Um procurando o erro do outro para se sagrar vencedor. No frescobol, o arremesso é direcionado com leveza e pouca velocidade. No tênis, o arremesso é distante do outro, com força e com muita velocidade. No frescobol, explora-se os pontos fortes do outro. No tênis, explora-se os pontos fracos do outro. No frescobol, o desafio é manter a bola no ar. E no tênis, que é a competição, o desafio é derrubar a bola. Nós não precisamos de muita explicação para uma comparação tão eloquente quanto essa, em que algumas famílias que vivem no regime de competição estão sempre tentando diminuir o outro. Dalai Lama tem um pensamento que, em reuniões de família, trate apenas de assuntos presentes. Não fale do passado. É muito comum um irmão denegrindo o outro na frente de estranhos por coisas do passado que já perderam o sentido, que já foram esquecidas, mas que são reavivadas para diminuir. Para de alguma forma chamar a atenção para o aspecto negativo do outro. E qual o papel dos pais na família? Na convivência familiar? Autoridade. A autoridade, ela pode ser exercida de várias formas. A autoridade financeira, eu que gero receita, que sustento a casa, então, quem não me obedecer, não vai ter nenhum benefício. É o castigo financeiro. A autoridade moral, em que alguns de nós têm a capacidade de se impor, sem falar nada,
pelo olhar, pela generosidade, pela forma simples de lidar com os filhos, e se impõe. E tem a mais fácil e mais comum, que é a da força, a da violência. Essa é a mais comum no nosso meio, ao ponto de os nossos legisladores criarem a lei da palmada. Há uma teoria que crianças não ouvem bem. E por causa dessa dificuldade auditiva das crianças, os pais têm que pegar na orelha e torcer até sintonizar para o som poder entrar. Aí, quando ele compreende, a orelha pode ser solta porque entrou em sintonia. Mas se só falar, ele não ouve. Tem que falar e fazer igual aquele rádio antigo, sintonizar direitinho. Só uma teoria. Controle. Eu lembro que todos os dias, na hora do Jornal Nacional, tinha uma contagem lá em casa. Nós somos 8 irmãos. Estivesse alguém faltando, os outros tinham que dar conta. Fulano está onde? E saía atrás. Certo? E quando era encontrado, era trazido até o meu pai, e ele sintonizava, dava o recado, depois saltava e mandava dormir. Certo? Então, ter controle, os pais precisam saber o que é que os filhos estão fazendo, com quem, aonde, até que hora. É uma responsabilidade. Os filhos passam 15, 20 anos com a gente. Hoje fica-se até mais, mas com a autoridade e controle é 15, 20 anos. Não mais que isso. Mas esses 15, 20 anos, eles precisam ser bem administrados. A responsabilidade é muito grande e nós precisamos ter consciência que depois de desencarnados, nós vamos ter acesso ao nosso passado e ver o nosso desempenho. E ver que poderia ter ido bem melhor e pedir uma oportunidade para fazer aquilo novamente. Repetir a lição. E a oportunidade é dada com a dificuldade dobrada. Disciplina. Sem disciplina, a vida não funciona. E os filhos precisam ser disciplinados. E aos pais incumbem olhar se ele levanta e arruma a cama, se ele toma banho, seca o banheiro, se ele lava o prato em que se serviu. São coisas pequenas que vão ser úteis para a independência. Se os pais cuidam desses aspectos disciplinares dos filhos, eles vão crescer como adultos independentes. Vão saber se virar sozinhos. Ao contrário, vão enfrentar dificuldades que poderiam ser evitadas. Educação. Educação não é missão da escola. Educação é missão dos pais. E faz parte da educação sentar com os filhos, brincar, na altura do olhar deles e não de cima para baixo, não dando um tablet ou algum outro brinquedo. Sentar no chão, entrar no universo dele e a partir daí ir orientando e podando devagarzinho os maus hábitos e substituindo por fineza de tratamento para com os outros, para com si mesmos. Mas isso requer a autoridade que está acima de tudo. Vem aí o principal de tudo. Exemplo. Filho não faz o que o pai manda, faz o que o pai faz. Eu conversava com um amigo da Casa Espírita Alexandre Dumont, e ele falou que ele sempre gostou de tomar um vinho e uma cerveja
e paralelamente ele orientava os filhos a não beber. E um dia ele parou e falou: como assim? Se eu bebo? E a partir de então ele parou de consumir álcool para não ser incoerente com o ensinamento que ele estava passando. Então, nós que não temos autocrítica, nos comportamos como se ninguém estivesse vendo. Mas os filhos, eles são fiscais rigorosos e cobram. E repetem os nossos atos e ainda dizem: você também faz. Com que autoridade você me diz para não fazer? E desarma toda vez que nós somos pegos no contrapé. Os nossos pais de outrora, quando eram confrontados dessa forma, usavam da violência. Hoje não mais. E os pais não podem ser, nem as mães, amiguinho dos filhos. Tem que ter uma distância. Você não consegue exercer autoridade se comportando igual, sendo confidente ou utilizando o filho como confidente. Não pode. Não dá certo. Porque no momento em que precisar da autoridade, ela já vai estar perdida. Irremediavelmente perdida. Também não se deve, em nome da autoridade e do poder de comando, criar uma distância em que nem o afeto sobreviva. Cria-se uma indiferença. O exemplo é a única ferramenta eficaz de ensinamento. E segurança. Os filhos precisam se sentir seguros dentro de casa. Precisam confiar. Pais que mentem, que ludibriam, não são bons exemplos, não passam segurança. Pais que não tomam a frente dos problemas, não tomam conta da família, não são bons exemplos. E nós temos consciência que isso não dá certo. Vamos agora entrar num outro aspecto da convivência na família, que é a comunicação em família, para a gente encerrar essa exposição. Em O Livro dos Médios, diz que atacar bruscamente a opinião do outro é o melhor meio de não ser ouvido. E é muito comum, nós temos um vício de terminar a frase do outro ou interromper antes que o outro termine a frase, como se já soubesse o que ele vai dizer. Não temos paciência para ouvir, nem amistosamente, nem em contenda. E aí nós nos fechamos, e fechamos o outro, e perdemos a oportunidade de compreender o que o outro está querendo dizer. Ao invés de ouvir e tentar entender o porquê dele estar dizendo aquilo que eu já sei, eu interrompo, eu termino a frase, eu não quero falar disso, eu contesto, e aí eu fecho o canal de comunicação. Eis porque os espíritos os espíritos mais elevados, apropriam sua linguagem às pessoas e falam no sentido da opinião dos que ouvem, para trazer-lhes pouco a pouco a verdade. Está na página 470 esse ensinamento. Então, quando alguém vai me dizer alguma coisa e pede a minha opinião, ao invés de eu contestar, de eu bater de frente, eu posso dizer: o que é que você acha? Mesmo que eu não concorde com aquilo, eu não tenho o direito de dizer está errado. Eu posso dizer: eu penso diferente, ou de uma forma mais educada.
eu já ouvi falar de pessoas que pensam de uma forma diferente. Tem outro meio, outra forma, outro ângulo que nós podemos ver essa mesma coisa. Entrar no compasso, formar o diálogo, para então ter uma relação amistosa. Nós precisamos sentir prazer de conversar com o outro. E esse prazer só é proporcionado se o outro sente reciprocamente o prazer de estar conversando conosco. Senão é monólogo. É o chamado monólogo paralelo. Dois falam e ninguém ouve. Como vão se entender? E aí nós trouxemos aqui alguns exemplos simples de ferramentas de comunicação em família. Percebe que a mensagem de cima chega embaixo? Silêncio. No ambiente familiar, o silêncio é uma das ferramentas mais eloquentes que tem. O silêncio de ouvir respeitoso. O silêncio de esperar para esfriar a cabeça antes de responder a qualquer indagação que nos incomoda. O silêncio para compreender o que é que está sendo dito. Não é o silêncio da indiferença, da omissão. É o silêncio da compreensão. É o silêncio humilde do reconhecimento das próprias faltas que estão sendo apontadas ali naquele momento pelo outro. Essa é uma ferramenta fundamental de comunicação. A calma. Não adianta responder nada com os ânimos alterados. Em estado de desequilíbrio, nós não conseguimos andar na corda bamba da convivência familiar. Nós precisamos de estar equilibrados e proporcionar equilíbrio. E só a calma pode nos proporcionar isso. Ponderação. Tem coisa que não precisa ser dita. Não precisamos ficar apontando faltas alheias, nem se defendendo das nossas. Nós podemos. Eu convivi com uma pessoa que tinha uma capacidade incrível. Quando ela era chamada ao confronto, ela tinha uma habilidade de entrar com outro assunto, daqui a pouco você estava envolvido, estava falando de outra coisa. Ela não entrava no conflito, nunca. Parece omissão, mas não. É um gesto de defesa, é um gesto de inteligência, é uma cultura da paz, pode se chamar do que for, mas quando era para falar sério, ela entrava no assunto e falava sério. Quando a coisa caminhava para o conflito, ela tinha habilidade de entrar com outro assunto e conseguir emendar a história e depois você não sabia nem do que ela estava falando. Nem você se lembra do que estava falando. Compreensão. Fundamental. Ferramenta fundamental. Porque nós não nos conhecemos ainda. E temos o mau hábito de nos comprometer e tentar tornar definitivas coisas transitórias e depois não conseguir cumprir com os compromissos. E nos diminuirmos perante o outro e perdermos o brilho no olhar. E a compreensão de que somos falíveis, de que temos que perdoar para ser perdoados, a certeza de que precisamos caminhar de mãos dadas, faz com que nós empreendamos o esforço da compreensão do outro. Mais uma vez, o exemplo, que é uma forma ultra eloquente de comunicação.
E por último, a fé em Deus, a fé na providência divina. Porque viver em um núcleo familiar, com interesses antagônicos, com espíritos em acertamento, com vontades e sonhos diferentes, com possibilidades limitadas para uns e ilimitadas para outros, é muito difícil. E só a fé na providência divina, a fé é aquela certeza de que nada além do que eu mereça vai me acontecer. A fé que o Deus que me deu a vida me dá os meios de vivê-la. Que eu não preciso pressa. E que, se eu não for bem sucedido nessa caminhada, eu vou ter que repeti-la indefinidamente até aprender a caminhar lado a lado, em harmonia com todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.